ímpar, mais uma vez, de condecorarmos uma pessoa pelos méritos exclusivos dela, pela dignidade, pela honra, pela decência, pela geração de figuras tão maravilhosas como seus 4 filhos, todos formados, todos profissionais de alta qualidade. Nós temos aqui a felicidade, mais uma vez, de podermos contemplar uma pessoa que só fez engrandecer o nome da nossa cidade. Pois não, vereador? Caro colega Kiko, quero aqui parabenizar por esse título e dizer que a doutora Silvia, irmã do Hamilton Correia, que trabalha comigo, do André Petrosic, que o senhor teve a oportunidade de também dar um título cidadão, e os seus filhos maravilhosos. E você falou toda a essência, a família, isso é muito importante. E eu tenho visto, estou prestando atenção no seu pronunciamento, e digo que o senhor tem uma lembrancinha com relação ao hospital, que foi lá que você prestou um bom trabalho com toda a sua equipe, a Madalena, que teve a oportunidade de receber um título seu também. Enfim, nós sabemos que esse projeto do Instituto Valente começou bem acanhado naquele local, e aí foi pegando força, foi engrandecendo, e o valor humano sempre foi o foco, o objetivo da Silvia e toda a sua equipe. Quero aqui parabenizar a Tânia Meirinhos. Ontem eu estava com ela conversando a respeito do projeto, e é muito importante esse título em relação a uma pessoa que vem dando à nossa cidade esse amor, esse carinho, que o senhor já proporcionou com a entrega do título para o seu marido, o André, e agora para a doutora Silvia. Eu digo que para nós aqui na casa é muito importante essas pessoas realmente que têm esse compromisso em fazer esses projetos sociais humanos, como você disse. Isso é o mais importante, em prol realmente daqueles que tanto necessitam. Está de parabéns, doutor Kiko, em relação à doutora Silvia. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo sabem muito bem o valor dessa pessoa que realmente vem fazendo diante do seu projeto, um trabalho brilhante, e a gente só fica feliz em poder estar lembrando agora de uma cidadã barretense, como foi enaltecida aí para você. Poderia não ser barretense, mas o importante é a pessoa humana, a família Petrosic representa para toda a família barretense. Obrigado, vereador, obrigado pelas suas palavras, e realmente Vossa Excelência foi bastante feliz. E eu quero dizer aqui, que eu quase fechei o ciclo do Hospital Psiquiátrico Vale do Rio Grande. Ainda tem mais um título que eu quero otorgar para aquele pessoal de lá, porque eu acho que mereceram. Eu acho que o Hospital Vale do Rio Grande foi uma das coisas mais injustiçadas que existe nesse país. Um hospital criado com o espírito de tentar reintegrar a pior das doenças que existe, a doença mental, e os seus portadores, a uma vida social adequada. E, no entanto, o Estado não fez o menor empenho, fez uma campanha boba, tola, infundada, de um procedimento de deshospitalização. Ótimo que seja assim, mas cadê a retaguarda para que continue sendo um processo de deshospitalização? Não existe. Vossa Excelência tem uma parte, vereador. Vereador Kiko Biziana, quero parabenizá-lo por essa iniciativa de conceder o título à doutora Silvia Petrosic, pessoa que realmente é merecedora de todas essas honras. Eu me lembro que logo que iniciei a gestão como secretário municipal de educação, fui procurado pela doutora Silvia, que àquela altura estava dando uma ênfase maior no Instituto Valente, e conversamos sobre as várias ideias, e eu dizia a ela que tinha o objetivo de implantar em Barretos a escola de período integral, que é aquela escola que nós conhecemos, sabemos que é a escola necessária para a completa educação integral das crianças, né? Das crianças entrarem pelo período da manhã e saírem à tarde com atividades, com conhecimentos científicos, mas também com atividades físicas, de educação física, artísticas, culturais, né? Então, é a escola que dá a oportunidade para que a criança seja educada integralmente e tenha o seu pleno desenvolvimento. Essas ideias estavam de acordo também com as ideias do Instituto Valente, e nós conseguimos implantar com o Instituto Valente
uma experiência de escola de período integral. E vejo com muita satisfação que esse projeto tem se desenvolvido bastante ao longo do tempo. E graças ao trabalho e à visão da doutora Silvia Petrosic, também das outras profissionais que trabalham com ela, caso da Tânia também. Então, foi uma experiência muito gratificante e que revelou a competência, a idoneidade profissional da doutora Silvia. Portanto, mais uma vez, quero parabenizá-lo por essa iniciativa e parabenizá-la também por receber essa honra. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, senhor vereador, como obrigado ao vereador Euripinho, por saber que esse é um dos tantos títulos que essa casa outorga e, como sempre, reconhecidamente meritório a quem o recebe. Eu sempre digo isso, professor Reginaldo e senhores vereadores, que a outorga de um título tanto engrandece o cidadão que o recebe, quanto essa Câmara que o outorga. Eu acho que essa Câmara já teve a felicidade de outorgar título a tantas pessoas tão valiosas, tão importantes, como é o caso da Silvia, como é o caso do André, e de tantos outros que eu tive a possibilidade, e tantos outros como os senhores têm a possibilidade, que até nós podemos fazer uma mudançazinha aí na lei orgânica, no regimento interno, e criarmos um número maior, porque há muita gente que realmente merece ser homenageada nessa nossa cidade. Mas eu agradeço a parte de Euripinho, e quero dizer aos senhores vereadores que o que nós fizermos para reconhecermos os valores das pessoas a quem nós outorgamos títulos, como é o caso da Silvia, nós fazemos muito pouco. Mas eu tenho certeza que o tanto que nós fazemos, que seja pouco, é o suficiente para estimulá-la a continuar sendo a pessoa que é, para estimulá-la a ser a pessoa devotada, a pessoa dedicada, a pessoa empenhada dentro de um processo em que há que se fazer um resultado final de colhimento do benefício à figura humana, de colhimento de benefício àquelas pessoas as mais carentes e, infelizmente, muitas vezes desditosas. E que sirva de estímulo a tantos quantos outros devotados da população e que, às vezes, nós injustamente acabamos esquecendo, como a equipe que trabalha com ela, como tantas outras equipes que trabalham, às vezes, no anonimato as pessoas, como ela até há pouco tempo podia estar sendo, mesmo trabalhando e se empenhando nisso. Muitas pessoas poderiam não conhecer a extensão do trabalho e a extensão da honradez com que ela faz esse empenho em benefício das comunidades carentes. Eu me sinto feliz por poder outorgar o título e me sinto mais feliz ainda por poder dizer que eu sou amigo dela, como sou amigo do André. Essa felicidade, essa sim é permanente. Como é o título permanente, eterno, vai estar escrito aqui nos anais da casa, por todos os séculos que virão. E estará escrito que essa casa reconheceu, mais uma vez, como tem reconhecido sempre, os méritos daquelas pessoas que trabalham voltadas para o ser humano. Eu fico feliz de ter tido essa felicidade. Como sei que cada um dos senhores se sente feliz quando outorgam título às pessoas com a elevadez, com a grandeza, com a sensibilidade, como tem essa nossa homenageada. Obrigado. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação primeira emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda apresentada pelo Dr. Otávio. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Reginaldo, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de apreciação da redação está em votação da apreciação da redação final na noite de hoje.
Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto, já com a emenda acoplada. Parabéns ao doutor Kiko e principalmente à doutora Silvia, que é uma pessoa, um ser humano de luz, que está na luz. Parabéns, Kiko. Também, principalmente a ela, né? Pelo trabalho que ela desenvolve. Projeto em discussão única, parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 84/2010, de autoria do vereador Junim Leite, que altera dispositivo da lei 1885, de 15 de julho de 1981, e dá outras providências. Vereador Junim Leite. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Primeiramente, gostaria de solicitar a juntada ao processo de um e-mail que Vossa Excelência me repassou e posteriormente solicitar vistas do presidente do projeto. Primeiro, eu vou colocar em votação a juntada ao projeto da solicitação de Vossa Excelência. Está em votação a juntada ao projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a juntada ao projeto. Está em votação o pedido de vista do vereador Junim Leite. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto, o pedido de vista do vereador Junim Leite. Eu quero aproveitar a TV Barretos como... Nós estamos, a minha assessora está entrando em contato com o Ronaldo Dyer, de Colina, até uma reunião amanhã na SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, e não está conseguindo entrar em contato. Se for o caso de entrar em contato com a gente aqui, eu acho que seria importante. Não, até estou aproveitando a audiência da TV Barretos, como a assessora não está conseguindo entrar em contato com o Ronaldo Dyer, porque ele vai conosco para São Paulo. É um assunto da SPU, que a Colina está reivindicando a transferência dos bens, que é da rede ferroviária para o município. E Barretos vai ter boas notícias amanhã. Todo esse patrimônio da rede ferroviária, da SPU, vai vir de uma forma gratuita para o município de Barretos. Tem uma reunião com o prefeito, Eleazar, e comigo. Os vagões está tudo certo, Juninho. Isso aqui... Não, ele é o vice-prefeito. Projeto em discussão única, projeto de lei 78/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Institui o Fundo Especial dos Direitos da Mulher e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação, a Comissão de Justiça e Redação, Orçamento e Contas apresentou a emenda, todos receberam cópias. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura dos pareceres e da emenda. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da dispensa da leitura dos pareceres e da emenda. Está em votação. Não, está em discussão única. O projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação. Primeira emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a emenda apresentada. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em sua redação original. O vereador Junim Leite, invocando o parágrafo 6 do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei, já com a emenda acoplada. Projeto de lei 79/2010, de autoria do senhor prefeito municipal,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a alocar imóvel e ceder o seu uso a título gratuito à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e dá outras providências. O outro foi o direito o Conselho da Mulher. Que vai para o complemento, depois volta, Otávio, na sequência dos números do outro projeto. Agora é o 79. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Foi o outro, doutor. Agora é o 79. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Kiko apresentou emendas. Todos receberam cópias das emendas. O vereador... Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Em nome da Comissão de Justiça, solicita a retirada das emendas que foram apresentadas por nós. A solicitação é regimental. Vou colocar em votação. É porque a do Kiko tem um complemento sobre a nossa. Se provar a nossa, prejudica dele. Ele põe... Tá certo, tá certo. Eu vou colocar em votação a solicitação do Dr. Leandro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a retirada das emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação. Correto? O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas que foram apresentadas pelo Dr. Kiko Miziara. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. Estão em discussão única as emendas e o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Primeiro, as emendas apresentadas pelo Dr. Kiko, uma a uma. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas por unanimidade as emendas apresentadas pelo Dr. Kiko. Está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em sua redação original. O vereador Euripim, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei, já com as emendas acopladas. Na sequência, está no complemento. Projeto de lei 95/2010. Já foi. Não, já foi? 98. Está na 98. Isso aqui qual que era mesmo? 95, criança. Da Criança Olímpica, do Silvão. Projeto de lei 98/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ditar subvenção da creche Dom José de Matos Pereira, constante do anexo 2 da Lei número 4.296, de 4 de março de 2010, com alterações subsequentes. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Francisco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão único o projeto. Com a palavra, o vereador Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Barretos. Senhor presidente, já foi discutido nessa casa alguns projetos hoje relacionados à verba de subvenção.
e nós ressaltamos aqui o nome do prefeito que concedeu essa emenda para poder ser colocada à disposição das entidades de acordo com as necessidades. E eu, nas minhas emendas, concedi uma parte delas à creche Dom José de Matos Pereira, da dona Roseli, a creche que faz um bom trabalho na nossa cidade, atende centenas de crianças e que há necessidade de engrandecer, de crescer com relação à demanda que é muito grande. Através da Gilda, sua assistente social, solicitamos um projeto para que essa verba fosse colocada à disposição. Eu acho que na administração do Dr. Manuel, muito se fez, muito tem sido feito para diminuir o número de vagas, de pedidos relacionados com creche. Eu atendo diariamente muitas mães que necessitam realmente colocar seus filhos para poder trabalhar e está tendo dificuldade. E nós temos essas creches com relação a Dom José de Matos, Santo Antônio de Pados, Nossa Casinha e outras, que Lar da Criança, que prestam um relevante serviço à nossa cidade com relação a esse trabalho de poder atender a demanda que é muito grande. Por isso, eu escolhi aí, nesse caso, a creche Dom José de Matos Pereira, para conceder essa emenda de R$10.000, para poder ajudar nos projetos, ajudar também na necessidade que essa creche vem passando. E por isso, quero dizer aos pais e todos aqueles que têm seus filhos na creche Dom José de Matos, que esse vereador está concedendo essa emenda, convicto de que realmente necessita para poder aumentar as condições, o espaço, principalmente os projetos que lá são elaborados. Eu quero parabenizar toda a equipe e nós temos, doutor Leandro, um exemplo muito grande de pessoas, de pais que têm seus filhos na creche Dom José de Matos, que têm realmente a segurança, a garantia e o prazer de poder dizer que lá realmente seus filhos estão sendo bem entregues, e eu parabenizo o trabalho social que a creche vem elaborando, vem fazendo, e essa verba de subvenção, essa ajuda, apenas é um reconhecimento desse vereador com relação a essa creche. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão único o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Senhor presidente, gostaria de pedir autorização para prorrogação dos trabalhos. Eu vou colocar em votação a solicitação do vereador Juninho Leite. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Tem projeto de entidade aí para entrar na pauta. Projeto de lei 99/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ditar subvenção da creche Nossa Casinha, constando do anexo 2 da Lei 4.296, de 4 de março de 2010, com alterações subsequentes. O quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Guilherme solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação da dispensa da leitura dos pareceres.
Está em discussão única o projeto. Não? Vai falar? Com a palavra o vereador Euripim. Calma, Leandro, você está precipitado à toa. As entidades precisam de verba. Nós temos que dividir essa verba que, embora significante, possa atender a demanda. Não é verdade, doutor? Eu venho mais uma vez aqui à tribuna para dizer que eu estou contemplando uma parte da minha verba, a creche Nossa Casinha, da dona Madalena, né, do escritório Sercom. Então, está ajudando a Nossa Casinha. É uma verba significante que vem de encontro a uma realidade. Nossa Casinha, ela fica no bairro Zequinha Amêndola e ela atende uma demanda grande de crianças, precisa ampliar. E a gente, doutor Otávio, está aqui fazendo a nossa parte. E eu aqui parabenizo a Cidinha, que sempre tem nos atendido. E como eu falei, na gestão do professor Reginaldo, quando secretário, o doutor Emanuel fez um trabalho incessante para diminuir o número de vagas de creche. E isso aconteceu. Mas a demanda é grande e nós precisamos dessas entidades para nos ajudar, né, do professor Reginaldo. Nossa Casinha, Lar da Criança, Dom José de Matos, na creche Santo Antônio de Pádua, enfim, e outras. E o importante é ressaltar que estou concedendo uma parte da minha verba de subvenção para atender um projeto importantíssimo que foi me colocado, com o sentido de ampliação, de colocar mais brinquedos pedagógicos, para atender a necessidade de uma entidade, de uma creche que vem fazendo um bom trabalho. Todo mundo sabe, o Maia está aí, a creche Nossa Casinha é uma creche que realmente faz um bom trabalho em relação à demanda que existe no bairro Zequinha Amêndola, como foi dito, e adjacência. É muito grande a necessidade de se colocar uma criança, por mais que se faça, realmente ainda é pouco, porque nós atendemos constantemente pais que necessitam de colocar suas crianças e não têm conseguido, às vezes, vaga. E eu sempre tenho conseguido algumas coisas com a Cidinha, com a creche, e isso é muito importante. Nada mais é que uma gratidão desse vereador e proporcionar a essa creche condições para que ela possa crescer, para que ela possa dar condições, um trabalho brilhante da Madalena e toda a sua equipe e professores. Aqui vai meu abraço, e aos pais que realmente depositam e irão sempre depositar confiança nessa entidade que faz um bom trabalho para a nossa cidade. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão única o projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto em discussão única. Por unanimidade, o vereador Dr. Kiko solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. A apreciação. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Parabéns a Madalena, a Cidinha, uma conquista de R$10.000. E já deixar também, fazer uma colocação, que tanto o vereador Paulo Correia como o vereador Kiko, nós temos as emendas apresentadas de 20 mil cada um para o ano que vem para a creche Nossa Casinha. Você quanto? 30? Madalena, doutor Kiko Misério com 30 e eu com 20, que já está direcionado. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei 34/2010, de autoria do senhor prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista esse projeto já está tramitando na casa há algum tempo, e tendo um acordo dos senhores vereadores para se resolver isso, e como nós vamos entrar num recesso parlamentar, com o receio de que o prefeito possa querer pedir uma extraordinária devido a esse projeto,
e para nós poder respeitar o recesso parlamentar, eu solicito 5 minutos de suspensão dos trabalhos para que possa ser feita uma emenda que dê um acordo aqui entre os vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto ainda hoje. 5 minutos não vai dar. Não, é só para fazer a emenda rapidinho. 5 minutos. Não, 5 minutos. 5 minutos. Não, 5 minutos, senhor presidente, por favor. Não dá conversa para o Leandro, não. Ele quer fazer erro, ele quer tumultuar. Esse é um projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar por concessão empresa para exploração publicitária nos canteiros e vias públicas do município. A solicitação do vereador Juninho Leite, de 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Vou colocar em votação. De suspensão por 10 minutos para estar elaborando uma emenda que será apresentada ao plenário. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Como é que é? Você pediu o quê? A suspensão. Ela foi aprovada por maioria, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Primeira discussão. Não, é única. Discussão. Então eu vou pedir segunda discussão, tendo em vista o mês de agosto. Não, depois você fala por telefone. E no mês de julho, por causa do mês de julho, nós vamos ter pedido extraordinário. Pediu. Infelizmente. Então tá o projeto de lei 34/2010, né? Que eu já tinha comentado. É concessão de empresa para exploração publicitária nos canteiros e vias públicas do município. O vereador Juninho Leite não exarou parecer por escrito. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio apresentou emenda. Quem apresentou emenda agora? Eu. O vereador Juninho Leite também apresentou emenda, que será lida pelo primeiro secretário, a emenda do Juninho Leite. Apresentação de emenda. Processo número 765/2010, projeto de lei número 34/2010. Analisando a matéria em analisando a matéria em epígrafe, entretanto, em entendimentos com os órgãos técnicos da Prefeitura, surgiu a necessidade de apresentação da seguinte emenda. Emenda aditiva ao artigo 1º, visando a inclusão dos incisos com as seguintes redações. Artigo 1º. Fica estritamente proibida a exploração de publicidade vinculando marcas de fabricantes de bebida alcoólica, pornografia, cigarro e similares de qualquer veículo estipulado no caput desse artigo. O descumprimento do inciso 2º acarretará ao beneficiário de propaganda irregular multa diária de R$100 mil, além da imediata apreensão da Prefeitura Municipal do prazo de 24 horas de todos os meios de comunicações, portais, totters, luminosos, banners e placas. Havendo a infração do inciso 2º, será declarado extinto o contrato público firmado com a concessionária, sem prejuízo da responsabilidade solidária ao pagamento da multa aplicada ao beneficiário da propaganda irregular. Feita a exploração no canteiro central ou similar, ficará a cargo da concessionária a manutenção do paisagismo local sob pena multa mensal de R$1.000.
Parágrafo único. A proibição que trata no inciso 1º não se aplicará no mês de agosto, com exceção nos portais da cidade. Sala de Sessões, vereador Rui Menezes, aos 28 de junho de 2010. Videlson Paixão Leite Júnior, vereador. Aqui nós estamos autorizando a prefeitura a contratar, fazer uma licitação. Está em discussão Aí vai ter um contrato o projeto vigente. e as Não, esse emendas. contrato de concessão, ele tem vigência de 4 anos. Eu não vou discutir nada, não. Além de você colocar emenda, você vai discutir. Com a palavra, o vereador Leandro. Calma, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não quero criar uma celeuma, vereador líder do prefeito Juninho Leite, mas quero dizer a Vossa Excelência que esse vereador já buscou em outras oportunidades informações com relação à concessão, à autorização que havia sido concedido à empresa Allspace para exploração de publicidades no nosso município. Requerimentos já foram apresentados a essa casa, aprovado, informações já foram prestadas pelo Executivo. Informações no sentido de que, até um determinado momento, época, onde houve exploração pela Allspace, o contrato não estava sequer em vigência. E agora, verificando o arquivo da casa, senhores vereadores, nos deparamos com algumas respostas, 4 respostas a essa casa, desde 2006, há vários questionamentos com relação a essa exploração. E chega na noite de hoje, para apreciação do plenário, um projeto na qual está autorizando o Poder Executivo a realizar a exploração, a conceder a exploração, ou seja, vai transferir o direito da exploração de publicidades do nosso município a um terceiro. E busca, de forma bem ampla e genérica, que esse terceiro, talvez possa até ser a Allspace, que nada impede que seja ela novamente, empresa essa que já causou vários transtornos na nossa cidade, e que na época na qual ele estava com o contrato em vigência, fez grandes arrecadações para o município com relação à exploração de publicidade, principalmente das marcas detentoras de bebidas alcoólicas, como a Brahma e outras, né, que nós presenciamos durante a festa do peão e publicidade que depois se prolongou durante todo o ano. Uma exploração, uma apologia gritante com relação à bebida alcoólica, sem nenhum respeito ao povo de Barretos, aos menores. Nós que estamos em breve apreciando um projeto na qual envolve menores, tenho certeza que essa casa está atenta a essa situação, visa a proteção dos menores, visa o bem-estar da nossa cidade, e eu acredito que é o momento de que nós temos hoje nessa casa de vetar a exploração, a apologia à bebida alcoólica da forma que vem sendo realizada no nosso município. Para que Vossas Excelências tenham noção e conhecimento, no ano de 2008, informações que foram prestadas a essa casa, no mês de agosto, mês na qual há o maior interesse das empresas detentoras dessa marca de explorar a publicidade na nossa cidade, até porque depois elas esquecem de Barretos. Fica apenas as publicidades igual na entrada da cidade, na qual estava lá até a semana retrasada o símbolo da Brahma. Fica apenas os banners pendurados pelos postes do nosso município, onde depois a prefeitura tem que gastar dinheiro com funcionário, com servidor, para fazer as retiradas. E no ano de 2008, nós tivemos uma arrecadação no mês de agosto, de R$ 354,20. No ano de 2007, o valor foi um pouco, vamos dizer, simbólico,
R$ 37,88. No ano de 2006, foi aonde nós tivemos o maior índice de arrecadação. R$ 1.049,92, vereador Kiko. No ano de 2005, de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, 6 meses, 2.036,30. E no ano de 2004, nem teve arrecadação nesse período. Então, demonstra que, e com uma grande estranheza, que a publicidade vem sendo realizada de forma, talvez de interesse só de alguns, mas a população, com certeza, tem ficado de lado, principalmente a questão da apologia à bebida alcoólica. No ano de 2009, que foi o ano passado, o município arrecadou de banner informações prestadas à casa, só separando. Foram 398 banners, que totalizaram 88 mil. Isso segundo informações que não há nenhum documento que comprove de forma autêntica, mas foram apenas informações prestadas pela secretaria. Não fala qual empresa que recolheu. Pois não, senhor. Nós não sabemos qual empresa e quem fez o recolhimento, mas de um modo geral, 88 mil. Um caminhão trio elétrico, 4.857. Um veículo de médio porte, 5.412. E alguns outdoor, 16 mil. Então, demonstra que são valores irrisórios. E eu faço uma pergunta: será que isso paga a apologia que vem sendo realizada no nosso município? Será que é isso que a população quer para Barretos? Ver a nossa cidade sendo conhecida como a cidade da Brahma, a cidade da cerveja? Eu me recordo que no período aí de 1996 a 1999, durante 3, 4 anos, Barretos passou por uma situação lamentável em todo o Brasil e até fora do nosso país, como a cidade na qual era realizada não só a festa do peão, mas a festa da Avenida 43, onde as pessoas eram laçadas e havia excursão para vir até Barretos, e aqui está o vereador Capetinho, que faz parte dos independentes, para confirmar isso, vir até Barretos, não mais a festa, mas para a Avenida 43. E o grupo Os Independentes tiveram que fazer um trabalho com relação a tudo que estava acontecendo na Avenida 43, em parceria com a Polícia Militar, que envolveu a administração pública da época e atual, para demonstrar que Barretos, a festa do peão não era realizada na Avenida 43, era realizada dentro de um espaço privado do grupo Os Independentes, que a festa era realizada com segurança, que era uma festa familiar, e isso eu tenho certeza que custou e muito para a imagem de Os Independentes. E hoje nós temos a oportunidade de vetar a apologia a essa bebida alcoólica para que Barretos amanhã não volte a ser conhecida agora não como a festa da Avenida 43, mas a cidade da cerveja, na qual a empresa A ou a empresa B detém todo o poder de colocar banners, colocar outdoor, colocar luminoso na porta da cidade e explorar de forma gritante a bebida alcoólica, induzindo não só os maiores, mas também os menores, as crianças, com apologia gritante e lamentável que vem ocorrendo. Pois não, vereador Kiko. Obrigado, vereador. Eu abjuro tanto esse projeto que até contra a sua emenda eu vou votar. Não quero dar crédito nenhum a um projeto como esse. E vou explicar, talvez, uma coisa que possa não ser de conhecimento de todos, é que um cidadão como o senhor Dado Stuart, por exemplo, que explora os serviços de imagem por outdoor, e que é um barretense, que trabalha em Barretos, que empenha em Barretos, que envolve Barretos, que divulga Barretos, paga muito mais do que a prefeitura arrecadou com isso daí, com os outdoors em que ele divulga interesses comerciais, interesses sociais, interesses comunitários.
Não dá nem para aceitar uma coisa dessa, um disparate como esse, que Vossa Excelência leu aí os valores arrecadados, né, e o que o Dário Sturte arrecadou. Eu me lembro que havia uma discrepância horrorosa em termos de valores que ele tinha que arrecadar por cada outdoor que ele tinha na cidade, por cada exploração de um processo comercial que deveria estimulá-lo, já que ele é um dos cidadãos, credo, um dos cidadãos mais envolvidos com o desenvolvimento de Barretos. Agora, o que a gente vai fazer, eu não vou, e tenho certeza que Vossa Excelência também não vai, e gostaria que todos fizessem o mesmo procedimento, é outorgar a uma empresa, que provavelmente não é de Barretos, que já teve vantagens tirando de Barretos e do barretense, e explorando o que provavelmente não é do interesse social de ninguém, principalmente se for isso. E muito para trás, acho que nem foi nesse mandato, e eu reclamei muito disso daí, pedi inclusive para tirarem na época. Ficou do mesmo jeito, ficou lá e está lá estabelecido uma publicidade gratuita para uma cidade de 100 mil habitantes e não sei quantos mil visitantes. E ainda uma propaganda ruim. Não é uma propaganda que sirva para alguma coisa, é uma propaganda ruim. E a gente vê a ruindade disso, inclusive nas propagandas na televisão. Eu sou brameiro. Puta, guerreiro? Você é cachaceiro. Que eu sou guerreiro, né? Você é cachaceiro. E ainda bate no peito para falar. Eu acho uma piada essas coisas, essas inversões de valores que existem. Não, com moderação pode. Mas o duro é que a maioria não é. Né? A começar desse Zeca do Pagode aí, que diz que é um cachaceiro de mão cheia mesmo. Né? E entre outras coisas, que Deus me perdoe, mas também falam de outras coisas. Mas não sou eu que estou falando, estou repassando o que me informaram. Mas, de qualquer forma, é muito pouco para o tanto que Barretos representa, o nome da cidade de Barretos representa. E mesmo que fosse muito demais, também não valeria a pena. Para nós, não. Nós temos outros empenhos, nós temos outras determinações, nós temos outras aspirações, a começar do processo de Barretos ser uma cidade que todo mundo prega, ordeira, respeitadora, cristã. Acho que falta tudo isso, né? Ainda mais quando a gente está concedendo a uma empresa que não vai se preocupar com a qualidade do produto que ela vai vender. Pode ser essa cachaça ou outra cachaça, tanto vai fazer. De qualquer forma, não interessa. Obrigado. E são por essas razões, vereador Kiko, que eu apresentei essa emenda. Tenho certeza que a preocupação de Vossa Excelência é minha e de vários outros colegas da casa e do barretense. Tenho certeza que é isso que ele espera dessa casa. A nossa intenção não é atravancar nenhuma arrecadação, até porque o que já foi arrecadado e o que está aqui comprovado pelas informações é muito pouco, e eu entendo que não há valor, não há de cifra que pague apologia a esse tipo de situação. Nós estávamos discutindo agora há pouco com o vereador Dr. Otávio, a Fórmula 1 baniu publicidade de cigarro, bebida alcoólica, e não encerrou suas atividades. Está lá, continua produzindo os seus campeonatos e arrecadando como antes. Barretos, eu não gostaria que que a administração passasse pela situação que o Clube Os Independentes vivenciou, e eu tenho certeza que custou para a imagem do clube, reverter a situação de uma festa que estava conhecida como festa da baderna, para demonstrar que é uma festa familiar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de mostrar que em Barretos não se faz apologia a esse tipo de situação e não é a terra da bebida alcoólica, seja da cerveja A ou da cerveja B. Por isso eu peço a Vossas Excelências que analisem de forma criteriosa a emenda apresentada por mim, para que nós possamos banir de forma total a utilização da publicidade no nosso município para bebida alcoólica. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Juninho Leite. Eu solicito autorização do plenário para poder ausentar, porque amanhã vou ter que sair 5 horas para São Paulo. Presidente, espera só votar esse projeto. 10 minutinhos. Vou falar 5 minutos. 5 minutos. Eu peço autorização, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a minha retirada. Eu solicito ao vereador Euripim que assuma a presidência. 5 horas, gente. Todo mundo usa a tribuna aí, nós vamos precisar de 2 horas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ser muito breve, dizer apenas que tinha sido feito, inclusive, um acordo já com o nobre vereador Leandro, que ele iria retirar essa emenda, mas, infelizmente, não foi cumprido esse acordo, coisa que até que muito me estranha, e dificilmente eu vejo da parte do Leandro esse tipo de procedimento, mas entendo a sua situação e respeito profundamente. Dizer que a emenda que foi feita de minha parte vem a respeitar e muito o nosso município. Está proibido a propaganda de bebidas alcoólicas no município de Barretos. Está proibido a propaganda de bebida alcoólica nos portais da cidade. Porque, ao contrário que se diz, eu vejo aqui o nobre vereador André defender com ênfase, dizendo que é uma vergonha. Vergonha é o que tinha antes. Fazer um contrato que dava de graça a propaganda na cidade, em portais da cidade, em postes da cidade. Pela ordem, isso senhor sim presidente. era vergonha. Pela ordem, senhor presidente. Isso sim era vergonha. Senhor presidente, eu exijo Vergonha e demagogia. Pela ordem, senhor presidente, eu exijo respeito do vereador e quero direito de resposta. O projeto, por favor. Eu porque- estou me atentando ao projeto. Acabar de mencionar. Tinha uma firma que fazia o trabalho antes. O próprio Leandro disse que arrecadava 300 e poucos reais. Depois passou para 37 reais. Em 2004 não arrecadou nada. Aí nós pegamos o primeiro ano. A Brahma chegou e falou, gente, eu vou pagar para vocês o que eu pagava para a Space. Vamos contar as vias de fato, como que era feito aqui antes. Vou pagar para vocês o que eu pagava para a Space. Sabe quanto que a Brahma declarou que pagava para a Space em 2000, que pagou para a Space em 2008? 3 mil reais. Ela era obrigada a depositar 10% da prefeitura. Juninho Leite, gostaria que você... Eu estou discutindo, presidente. O que eu estou falando com educação? Tudo bem. Eu gostaria que você ficasse atento ao No projeto. No projeto, eu estou esclarecendo. Aqui sem falou de Fórmula 1, de apologia a cigarro, vou esclarecer. Não vou dar a parte para ninguém. Pela ordem. Eu não pedi a parte para ninguém, não vou dar a Senhor parte para presidente, ninguém. Eu estou falando pela ordem para dizer, o projeto diz sobre autorização de contratar concessão de empresa. Eu estou me atendendo em contratação, não estou saindo fora. Eu estou falando pela ordem, eu gostaria de falar pela ordem. O que acontece é o seguinte, o vereador, inclusive, confessa que, na verdade, é um projeto para dar para a Brahma. Então, vamos pôr respeito, senhor presidente. Tudo bem. Tô Você atende usando ao a projeto, tribuna. senão... Estou usando a tribuna. Tudo bem. Então... Escute aí a sua emenda. Isso. Eu não pedi emenda, não pedi a parte para ninguém, não vou dar a parte. Tudo bem. Então, senhor presidente, eu quero esclarecer o seguinte. Tinha um contrato que venceu em 2008 e não foi renovado pela prefeitura, porque esse contrato saqueava a prefeitura. Dava a concessão de todo o espaço público da prefeitura de graça para a Saúl Space. De graça. A prefeitura simplesmente cancelou esse contrato. A Saúl Space procurou a prefeitura tentando renovar. O prefeito falou, não, com vocês não. Vocês são desonestos. Foram desonestos com a gente. Durante os 10 anos que eles ficaram aí. 10 anos que eles ficaram. Porque foram desonestos. Aí a Brahma procurou querendo comprar o espaço. A Cristal procurou querendo comprar o Capetinha mesmo. Foi testemunha disso. Aí a Brahma chegou e falou assim, eu vou depositar, porque tem um contrato vigente, que eu tenho direito, a não sei o quê, vou depositar o que depositava para a Saúl Space. Aí foi-se ver quanto que ela tinha declarado que tinha depositado para a Saúl Space em 2008, senhor presidente. Declarou que ela tinha depositado 3 mil reais. Ela teria que depositar 10% disso para a prefeitura. Aí é onde depositaram os 300 e poucos reais que o vereador Leandro mostrou aqui. Aí, no ano passado, ela falou assim, eu posso depositar o mesmo tanto que eu depositei para a Saúl Space? Aí a prefeitura, tudo bem. Quanto foi que você depositou? Está lá, no próprio processo, 111 mil reais, só para os 10 dias da festa do peão. 111 mil reais.
R$111 mil no primeiro por 10 dias de festa. Aí foram se levantar, e, sem falar, presidente, sem falar o seguinte, aqui está uma demagogia, dizendo que parece que você vai numa festa hoje de casamento, é cerveja para todos os convidados. Eu nunca vi servir cigarro. Cigarro eu nunca vi servir de graça para ninguém. Nós estamos levando cigarro, que é droga, que tem mais de 3 mil, 4 mil doenças comprovadas que o cigarro pode atingir a população, e querendo comparar a uma cerveja. E, inclusive, existe cerveja sem álcool. Existe Kronenbier, que não tem nem álcool. Então, estão querendo comparar o cigarro à cerveja. A cerveja, até onde eu vejo, é propaganda para tudo quanto é lugar. Patrocina carnaval, patrocina seleção brasileira, patrocina a própria festa do Peão de Boi. Até aqui o Capetinha. Quem patrocina, o maior patrocinador da festa, Capetinha? É a Brahma. É a Brahma. Estou mentindo? É a Brahma. Então, senhor presidente, nós temos aqui que fazer... O senhor tem uma noção de quantos bares e restaurantes tem no município de Barretos? São mais de 1.800 estabelecimentos entre bares, restaurantes e padarias. Sabe aquelas placas que ficam de fora do bar? Que está escrito lá Brahma, Skol, Cristal, Taipava. Você sabe quem que dá o dinheiro para o bar para poder manter aquela placa lá? São as empresas. Nós proibirmos, sabia que eles vão tirar dos bares esse patrocínio? E é uma renda que dá para todos os donos de bares e restaurantes do município, que são mais de 1.800 estabelecimentos. Agora eu quero ver vossas excelências chegar num bar que tem a sucumbência todos os meses da Brahma, da Skol, da Antártica, da Cristal. Chegar só, não vai poder mais fazer essa propaganda, porque a Câmara proibiu. Aí eu quero ver de onde que vamos chegar lá, sentar lá num restaurante para comer e falar, não pode fazer mais, vão tirar a sucumbência dos bares e restaurantes. Aí a geração de emprego, são mais de 15 mil pessoas empregadas no setor de comércio, que depende, fora vendedores, entregadores. É muita demagogia, senhor presidente. É muita demagogia. Pegou uma carona numa coisa que não tinha que se pegar uma carona. Estão fazendo demagogia. Então, eu fiz a emenda, está a cargo de cada um, eu não vou pedir voto, certo? Vou só pedir de forma assim, lógico, vou pedir voto para a bancada, mas não vou pedir voto da minha emenda. O prefeito mandou o projeto, é um projeto do prefeito. Fica a cargo de cada um e cada um toma a sua atitude. Com a palavra, o vereador André Ressegue. Senhor presidente, senhores vereadores, ao contrário do que o Juninho disse, eu não tinha dito nada antes, mas agora eu sou obrigado a vir aqui. Para esclarecer, primeiro, que o projeto não fala de bar, o projeto não fala de nada disso. O projeto diz de concessão para uma empresa que vai explorar a publicidade em canteiros e vias públicas. É lamentável que o líder do governo chegue aqui para assumir de forma escancarada que é um projeto para regularizar a Brahma usar as vias públicas antes da licitação. Então, é o primeiro ponto que é deplorável. Segundo, que realmente esses projetos que foram falados sobre os valores são requerimentos de minha autoria, do vereador Kiko, do vereador Paçoca, e existe um do ex-vereador Capetinha, que não está aqui também. Na verdade, o que está discutindo, quando se fala em contrato da Allspace, o contrato da Allspace, eu posso dizer muito claramente, tem aí cópia para quem quiser ver, quando uma empresa se propunha a fazer qualquer coisa, deveria ser mandado, primeiro, para a Secretaria do Meio Ambiente aprovar. Segundo, para a Secretaria do Planejamento dar a diretriz. E a decisão final, se autorizaria ou não o preço e o valor, era da chefia de gabinete da prefeitura. Isso estava no contrato da Allspace, tão criminosa que ficou o primeiro mandato inteiro de Emanuel sendo utilizada dessa forma. Dessa forma que a gente pega aqui, no meu primeiro requerimento, de usar um ano inteiro toda a via da comitiva e ter, não tem outra palavra, a cara de pau de depositar, R$ 1.049 para usar toda a via da comitiva, toda a via Pedro Vicentini, R$ 7,43 durante a festa do Peão. Isso aqui, ó, esse sim, Capetinha, tem aqui ó, um depósito feito na conta da prefeitura. R$ 1.049 para explorar tudo. Isso é menos do que a prefeitura paga para fixar um outdoor. Qualquer um que tem alguma empresa que sabe, é gastar em toda a exploração publicitária de Barretos o que se paga em um outdoor qualquer empresa. Na época, eu disse aqui dessa tribuna, e isso está na ata,
que então, já que pagava R$ 1.000, eu dava R$ 5.000 para colocar todos os postos da Faculdade Barretos, que era uma coisa educacional. Fiz uma pergunta também, se pelo menos o que é uma lei federal, antes de aprovar, não era para escrever beba com moderação, aquelas frases que são legais. E a resposta da prefeitura foi que isso era um problema federal e que não tem lei municipal e que ela não tinha que fiscalizar a lei federal. Então, é apologia, sim. Agora, se realmente é uma fonte de dinheiro para a prefeitura, pode vir a ser. Só que compensa R$ 1.000, R$ 88.000, para dar tudo, para colocar bebida alcoólica numa festa do peão, que vira referência nacional, o dia inteiro na televisão, toda a exploração publicitária. É essa que é a moralidade defendida? Assusta um pouco todo esse posicionamento, inclusive ficar ameaçando bancada, não, tem que retirar, tem que tirar, e ficar distorcendo assunto para colocar. É lamentável, porque o projeto está em discussão, era simplesmente para contratar uma empresa para dar concessão de exploração publicitária em canteiras e via. E a emenda do doutor Leandro é simplesmente no sentido de proibir que se coloque propaganda de cigarro e de bebidas alcoólicas, doutor Leandro. Obrigado, vereador, pela parte. Eu iria solicitar ao presidente direito de resposta, mas eu vou utilizar na parte para brevemente dizer ao líder do prefeito, primeiro que está causando estranheza realmente é o nervosismo dele, da forma que ele foi à tribuna, negou parte a minha pessoa, a Vossa Excelência, de discutir o projeto. Segundo, eu quero dizer ao líder do prefeito que esse vereador, durante as sessões passadas, ele me procurou para que eu retirasse a emenda. E eu disse a ele que eu estaria analisando o projeto e que, se fosse possível, eu estaria retirando. Mas eu não afirmei que eu iria retirar sem analisar o projeto. E, analisando o projeto, eu achei por bem, de forma ponderada, que a emenda deve permanecer. Deve permanecer porque é lamentável a forma até da forma que o projeto foi encaminhado à casa. O projeto apenas autoriza conceder. Não fala quanto que nós vamos arrecadar, e se novamente a Allspace ganhar a licitação, que é uma licitação, não há como impedir que a Allspace ou outra empresa com a mesma idoneidade assuma esse contrato. Eu acho muito difícil e improvável que a empresa vai arrecadar passar de 1.042 para 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Mesmo se fizer isso, está confessando que para trás teve alguém levou por fora. Porque é algo estranho. De um ano para o outro, a arrecadação aumentar de forma gritante. Então, o que demonstra tudo isso é que Barretos não merece passar por essa situação. A população não merece essas discussões. Esse projeto não deveria nem ter sido encaminhado à casa. Deveria ter um decreto do Executivo proibindo esse tipo de divulgação. Eu quero lembrar até Vossa Excelência continua com a parte, mas que existe um projeto de adote uma praça, adote um canteiro, existe isso em Barretos, e se a prefeitura quiser, ela pode perfeitamente passar para qualquer empresa privada. Exatamente. E não haveria menos bebida e álcool. Menos bebida e álcool. E, além do mais, eu gostaria também de ressaltar, e Vossa Excelência já fez isso, mas só para aclarar o projeto para o líder do prefeito, Juninho Leite, que esse projeto não fala nada de bares, restaurantes, não tem nada com questão privada. Nós estamos discutindo a exploração dos canteiros e de vias públicas, ou seja, postes, banners na entrada da cidade. E isso realmente foi explorado de forma errada, de forma gritante. E o que se fez em Barretos foi apologia à bebida alcoólica. E com detalhe, pagou só o mês de agosto, só que tirou esses dias para trás. Até agora estava lá, pendurado. E não há nenhuma garantia no projeto que a exploração seria realizada por determinado tempo. E ainda que assim fosse, né, nós não estaríamos aqui, se aprovarmos a emenda que foi apresentada pelo vereador Juninho Leite à casa, nós não estaremos vetando de maneira alguma esse tipo de apologia. Porque o mês de agosto é onde se busca a maior publicidade da nossa cidade. E admitir a exploração, ainda que seja no mês de agosto, certamente vai trazer prejuízos morais para o nosso município. Obrigado, doutor. Palavra, doutor Kiko. Obrigado, vereador. Eu estou até pensando se eu vou aí também. Né? Mas me informou meu nobre amigo
infelizmente, ex-vereador Capetinha, que existe uma nota aí dentro da solicitação de um boleto bancário não autenticado. Realmente não está autenticado. Diz que pagou, mas não está autenticado. Exatamente. Não, o que é mais grave ainda é que isso aí deixa, já que foi mandado oficialmente, isso deixa um campo imenso para a gente fantasiar um monte de coisas. Mas não a fantasia patológica, doentia, não. Uma coisa assim de, peraí, pagaram tão pouco assim? Ou será que pagaram por fora das coisas e, de repente, recolheram isso daí porque era parte do contrato e das coisas escusas que a gente está acostumado a ver e acontecer nessa administração? Eu gostaria muito de saber, em termos legais, se esse tipo de resposta não pode ser enquadrada, inclusive, dentro das determinações legais que a lei orgânica do município implica. Olha, só para esclarecer, doutor, o vencimento era dia 13/8 de agosto. Foi mandado dia 24 de setembro. Então, 1 mês e meio depois, deveria estar autenticado. Então, isso daí cabe, inclusive, outro tipo de medida, vereador, né? Tem aqui os advogados aqui na casa para me dizer se eu estou tão errado assim. Eu acredito que não, porque isso, inclusive, é uma questão de bom senso, não é nem uma questão de enquadramento legal, né? Se houve uma medida desse tipo aí, confrontadamente, discorde da realidade, discorde das obrigações contratuais, olha, não tem outra alternativa senão a gente enxergar que teve coisa errada mesmo acontecendo aí. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa, não tem outra perspectiva. Eu espero, e isso eu faço um apelo às mentes mais abertas da bancada de situação, como o vereador Otávio, o vereador Reginaldo, o professor Francisco, que a gente vote contra esse projeto. Bom, eu realmente... O que aconteceu? Eu realmente acho que, se não tinha alguma coisa, na verdade faz tempo que eu venho fazendo esses requerimentos, e se eu tinha alguma dúvida, hoje, essa reação extremamente agressiva do líder do prefeito, infelizmente, só deixa mostrar que tem coisa por trás. Com a palavra, o vereador Kiko. Não vai pedir vista? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, ainda tem munícipes e imprensa aqui. Eu não vou, senhor presidente, sair do assunto. Mas eu quero deixar aqui claro uma coisa, que eu sonhei um dia em ser candidato a prefeito. E depois, com a tragédia que está sendo essa administração, eu desisti da ideia. Porque eu sei que o que esse prefeito vai legar para o próximo é uma dívida estratosférica, horrorosa, impagável, acredito. Mas agora eu tenho ouvido aqui nessa casa algumas coisas interessantes, e eu acho que eu vou ser candidato a prefeito. Por que eu estou falando isso? Por que eu vou ser candidato a prefeito? Porque esse cara, esse cidadão, fez tanta besteira na administração, fez tanta coisa ruim na administração, e todo dia a gente está falando disso aqui, não sou eu não, são todos falando disso aqui, que eu posso vir a ser o próximo prefeito e fazer a besteira que eu quiser, a tragédia que eu quiser, que eu vou ter toda a escusa nas costas desse. Não, esse aqui fez isso, esse aqui endividou a cidade, esse aqui não acudiu com a saúde, esse aqui deixou a dengue, deixou a cidade sem asfalto, as vias tudo arrebentadas, sem pavimentação, andou faltando água há muito tempo no Cristiano, no Zequinha Amêndola. Então, eu estou escudado. Eu posso vir aqui fazer a besteira que eu fizer com o prefeito, que eu vou chegar nos meus amigos vereadores aqui da Câmara, me defendam, porque é só dizer isso, que o prefeito anterior, o passado, o retrasado, daqui a pouco vão desenterrar René Pena e sei lá o quê, nem sei se esses cidadãos foram prefeitos de grande porte, eu acredito que sim, mas não vai dar a ninguém o direito, e isso é um absurdo que se comete aqui nessa casa. Não, o prefeito fulano fez isso, então eu posso fazer? Como pode fazer? E agora nós estamos diante de uma realidade que eu, agora há pouco, numa parte que o vereador Leandro me concedeu, eu comentei e o vereador André voltou a comentar
da disparidade que existe na cobrança de pessoas que estão pensando em ir embora de Barretos, barretenses, investidores em Barretos, pensando em ir embora de Barretos, porque pagam um absurdo, vereador Otávio. Pagam um absurdo, como o W Stewart paga. E ele não vai conseguir entrar numa licitação dessa, não. Não vai, não. Ele não tem poder para isso. Ele pode entrar, fazer a proposta que for, alguém vai ganhar, e esse alguém vai ganhar o que já ganhou. Esquisita essa história de boleto bancário com recolhimento sem autentificação. Então, está na hora dessa Câmara criar um pouco de posicionamento sério. Eu, agora há pouco, disse que eu esperava que o senhor, vereador Otávio, o senhor, professor Reginaldo, que são lúcidos, diferenciados, professor doutor Francisco, Veripinho, nós não podemos aceitar um projeto desse. Nós não podemos aceitar um projeto desse porque Barretos vai ficar refém de uma empresa que vai vender propaganda que bem entender. A não ser que passe a emenda do Leandro, mas eu vou votar contra a emenda do Leandro. Mas eu já desdigo o que eu disse. Não vou votar contra, não. Vou votar na esperança de que, pelo menos, a sua emenda passe também. Mas eu faço um apelo aos senhores vereadores que não estão... É isso mesmo, não vou escolher outra palavra. Não estão mancomunados com essa administração. Está na hora de a gente parar vamos fazer do jeito que eu quero, do jeito que a cidade quer, do jeito que a administração determina. Nós temos que parar com isso. Essa Câmara tem que mostrar a força que ela tem. Quando a gente ouve falar que essa Câmara faz coisas maravilhosas, conquista de verbas e tudo mais, eu fico orgulhoso de fazer parte dela. E amanhã, quando nós saímos à rua, mas vocês venderam porque o cara vai fazer a propaganda que é da Brahma. Uma coisa que, lá no passado, muito antes dessas polêmicas todas, eu já havia questionado. Foi, acho que no mandato passado, né, André? Cidade cheia de pórticos, propaganda de Brahma. E se a empresa é vencedora, ela vende o produto dela, e, de repente, o produto dela é tão ruim ou pior do que esse. E que se falou aqui, por exemplo, na Fórmula 1, houve países que falaram assim, não, se vier com propaganda aqui, aqui não corre. Foram lá, correram sem propaganda, e nenhuma empresa realmente quebrou. Até na televisão, as propagandas, até no cigarro, aqui, ó, coisas sempre ditas nesse nível, são prejudiciais. Bebida é prejudicial. Falando como técnico, e não desviando do assunto, mas falando como técnico, porque a gente sabe que o caminho é a Brahma. O Brasil tem 10 milhões de alcoólatras. Porque o brasileiro é um bebedor crônico e irregular. Ele não sabe beber. Ele bebe 10, 20, 5, nenhuma, fica uma semana sem beber até virar crônico. Na hora que virou crônico, ele não para mais. Aí está danado. Mas não é a bebida. Fosse até outro tipo de procedimento de venda de mercadoria, que fosse até uma mercadoria útil para a população, fosse até esse. Existe alguma coisa estranha demais dentro do projeto. E a Prefeitura está pretendendo explorar isso também de uma forma escusa. Não é uma coisa clara. E, mais uma vez, como tantas vezes já foi dito aqui, ela mente no procedimento dela. E nós entramos dentro da mentira do procedimento dela. Nós somos tão responsáveis quanto, porque o primeiro tópico da nossa obrigação aqui é fiscalizar as coisas. E como é que nós vamos depois nos posicionar diante da nossa consciência, em primeiro lugar, e da consciência civil da população que nos cobra, que nós permitimos que passasse uma lei cujo destino final já é do conhecimento de todos? Porque quem mais paga hoje são esses tipos de empreendimentos, porque os outros tipos de empreendimentos usam a televisão porque vendem produtos sadios, usam o rádio, usam as formas de propaganda que já estão sendo bloqueadas dentro da televisão e vão acabar, cedo ou tarde, vão acabar na televisão. Cedo ou tarde, como já acabaram em muitos países. É que aqui ainda existe o poder econômico das redes bobos da vida, que nos faz de bobos, e ainda faz esse tipo de empenho. Mas cedo ou tarde, há de se criar um
um caráter moralmente íntegro, não é moralista, não. Moralmente íntegro, de coisas voltadas realmente para a preocupação social. E não vender produtos ou qualquer outra coisa que seja propaganda subreptícia, subliminar, que vá engodar a população de uma forma geral e criar mitos de consumidores. Eu volto a apelar para os senhores vereadores. Eu não gostaria de ver um projeto desse aprovado por nós, não vai ser aprovado por mim, com certeza. Mas eu gostaria que os senhores revissem o posicionamento. Eu gostaria que os senhores analisassem se isso traz benefício para nós de alguma forma, nós, cidadãos, se isso traz um benefício financeiro. Nem que se quiser dourar a pílula, dizendo assim, não, metade da arrecadação vai para não sei quem, metade da arrecadação vai para asilo, para não sei... Não. Nós não vamos ganhar nada. Vereador, quer uma parte? Vossa Excelência tem. Senhor vereador, eu ouvi atentamente as manifestações de Vossa Excelência, do André, do Leandro, todas são merecedoras do meu respeito e admiração. Só que eu vou pedir vista desse projeto. Eu entendi que eu dei a obrigação de pedir por uma série de motivos. Não um dos motivos da minha vista seria de Vossa Excelência, do Leandro e do André. Porque a questão da bebida, fomenta a bebida, a questão de isso, bebe com moderação, tudo isso que acontece nesse país, do que faz de conta. Faz de conta. Tudo faz de conta aqui, está todo mundo bebendo, droga roendo, está tudo certinho e tudo vale. Hoje não tem a propaganda do cigarro, mas a bebida está aí estampada nos meios esportivos, que até então não existia. Mas o que eu acho que eu quero ver aqui nesse projeto é que se eu ouvir falar que é o space, negócio todo, e é o space, como a própria palavra diz, quer dizer, é todo o espaço. E essa famigerada firma, e eu não quero aqui dizer se o outro prefeito que fez, porque o outro prefeito fez tanta coisa que eu questionei na justiça, estou questionando até hoje. E vamos questionar e enrolar aí mais uns 10 anos, seja lá o que for. Mas esse Allspace não era só propaganda aérea, não. Vossa Excelência não sabe, Allspace, ele tinha uma barraquinha que fosse instalar, sabe lá onde, em Barretos? Cobrava-se na mão desse povo e cobrava-se caro. E esse dinheiro não entrava para a prefeitura com prefeito nenhum. Ia para o bolso de alguém da Allspace, que eu não sei quem é. É uma coisa que revoltou, e foi uma revolta geral. Eu fui cobrado por isso. Porque alguém explorava o município, o espaço do município, e não se pagava nada para a prefeitura. E eu não vou discutir o problema se é bebida, respeito o ponto de vista do vereador Leandro. Se ele não gosta de bebida, faz problema dele. Eu tomo a minha Brahma, tomo a minha Skol, toma a que tiver. Com moderação, tudo bem. Eu não quero ficar crônico, como Vossa Excelência disse, espero que nunca isso ocorra. Não, mas Vossa Excelência se alimenta bem, é um risco a menos. Agora, o problema não é a bebida, a exploração só de bebida, porque aí há o problema do truste da bebida, que não deixa a outra marca entrar. Então, briga entre eles, Ambev, seja lá o que for, que para nós aqui não vai resolver nada, e para o munícipe muito menos. Porque lá no Parque do Peão é milhões que entra de Brahma, só. E aos chopps, a garrafa não entra, aos chopps, e paga-se caro por uma propaganda para fazer uma festa internacional. E o mal vem junto, porque lá não pergunta se tem 12 anos, 15 anos para se beber, ou lá nos ranchos, ou lá dentro, seja lá o que for. Bebe-se tranquilamente e ninguém fiscaliza. O que eu quero saber nesse projeto, que será objeto de vista, eu quero saber o seguinte: vai se dar uma concessão? Perfeitamente. É um direito que aquele que executa tem. Nós temos o direito de votar contra ou a favor, só isso. Nós não podemos adentrar a seara do executivo. Se o projeto é bom ou não, quem vai arcar com a consequência é o executivo, não nós. Porque já houve prefeitos sendo xingados porque deu uma privacidade para uma empresa só, que se colocava propaganda única e exclusiva e não tinha o jogo de cintura para outras, porque se ganhou uma licitação, a que preço? E aí a Câmara tem a obrigação de saber qual o período, porque 10 anos é uma década. 10 anos uma menina está, é mocinha, hoje 10 anos. Antigamente não. Mas uma propaganda feita por uma firma que deram-se um contrato, e aí eu tenho o direito de criticar quem o fez, e aí a crítica de todo ser público que eu tenho direito, como Vossa Excelência também tem. Um contrato público por 10 anos para exploração do espaço
E aí foi o espaço da cidade. Não foi banners, não foi entrada de cidade, nada disso, não. Cavalinho que fica lá na cidade de Caldas e a cerveja do lado, eu não sei como é que aquele cavalinho não caiu de lá de tanto beber aquela cerveja. Então, essas coisas não é picuinha para a gente discutir aqui. O que eu quero saber, e vou pedir a vista, é para ver qual é o período que vai ser explorado e se vai ter uma licitação, qual é o preço mínimo, porque nós temos que ver quem vai pagar. Porque hoje eu estou vendo aí o vereador falando que tem um recibo de 114 mil, não tem autenticação. Pasma, porque eu acho que todo mundo aqui é inteligente. E a gente vai aprendendo que existe recolhimento online de verbas e verbas federais, uma série de coisas, que hoje a gente não tem como constatar eventual autenticação que é visual. Então nós temos que saber. Mas não um documento mandado para a Câmara, vereador. Não, tem um de 114 mil aí que pode ter sido recolhido online, e daí? Mas ele teria que mandar para a Câmara alguma forma fita, comprovante. A fita que existe, porque quando recolhe custa, as coisas, é tudo online hoje. Não, mas no papel da autenticação. Não. Aí, não. É o recolhimento online que você tem autenticação junto, pelo menos que a gente junta em processo, essas coisas, tudo bem. Agora, tem que ter o comprovante, perfeito. Agora, o que nós temos que discutir aqui, primeiro, quanto é isto? Quanto é o tempo? E quem vai fazer isso? E qual é o patamar para que todos tenham direito? Eu concordo plenamente com o Dade Stewart, que explora painéis aqui. Ele tem toda a tranquilidade e tem que ter a possibilidade de participar de uma coisa dessa. E ele explora só um visual, não se explora tudo. O que deram para essa Aula Space, deram barretos na mão desse povo. É isso que eu acho um absurdo. Me lembro de uma barraquinha de cana de açúcar na Avenida 7, que arrancaram a mulher de lá, porque não quis pagar um X para essa Aula Space. E aí eles mandam, porque está o poder na mão, tem um contrato. Ainda bem que terminou. Então, eu acho que tem que ver, nessa licitação, em termos de custo, tem que ter um patamar mínimo, para a gente ter condições de votar. Se vai votar ou se não vai. Esta é a questão e esse é o patamar. O resto, se é bebida, lógico, a emenda do vereador de não colocar bebida para exaltar na entrada da cidade. Meu Deus do céu. É um absurdo? Para quem entende assim. Vai na festa dos chopps, na entrada lá em Curitiba, lá onde é que tem a tradicional, é chopps em tudo quanto é lugar. E nem por isso se trata de festa de bêbado. Mas acontece que as pessoas se embebedam. E a consequência da coisa, nós não podemos ser responsáveis por isso. Eu acho que aqui nós que temos a obrigação de ver da legislação disto, tenho comigo tempo, custo, preço e igualdade de participação. Para disso, é o risco que corre qualquer um de fazer aquilo que tem a entender. Aproveita essa emenda do vereador Juninho, aproveita essa emenda do vereador Leandro. Tudo isso para preservar uma moral de uma cidade, senhor vereador, que nós brigamos aqui, mas eu não sei lá fora quem vai brigar e quem vai lembrar dessa moral. Porque hoje nós temos que ser responsáveis por nós, por nossos filhos, pelo filho dos outros, para que não corrompa aquilo que nós criamos com amor e carinho. E é um risco que corremos. Insisto, eu vou pedir vista para ver justamente esse aspecto da legalidade e do quanto, para a gente ter a responsabilidade do que está se votando. Era isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Eu agradeço, e antes que o senhor presidente, eu só quero acabar. Só isso? Só quero só fazer... Isso, só isso, essa parte sua, só foi isso? Que beleza, hein? Você foi um o senhor livro tinha que ter, aberto. inclusive, ter policiado a parte dele, porque ele ultrapassou Não, meu você não tempo, falou nada. meu tempo regimental. Mas eu só quero dizer ao senhor, vereador, Com moderação, que as consequências das coisas não são responsabilidade nossa. Mas o que nós fizermos para que as consequências sejam melhores ou piores, faz parte. Então, se nós colaborarmos para que a coisa desande, nós temos a responsabilidade implícita nisso. Se nós colaborarmos para que não desande, nós também temos a responsabilidade de tentarmos e talvez conseguirmos impedir. Eu acho que esses problemas de bebida transcendem... Não vão. Verdade. O que a gente sabe é que nós temos vivido num país de desmandos, de absurdos, de incoerências e de extremas contradições. Não acho que haja uma sociedade tão emergente como a nossa,
tão contraditória como a nossa, professor Reginaldo. Ela é carregada demais de valores invertidos, de inversões pesadas em termos de coisa, mas isso é filosófico. O que importa só é, como eu disse, nós temos que tomar cuidado de que um projeto dessa dimensão já tem uma destinação. Como bem lembrou o vereador Otávio, é all space, é tudo. Nós podemos vender qualquer negócio, faz parte. Mesmo que haja implicância de algumas emendas, ainda assim nós vamos estar entregando as coisas de uma forma não desejável para a nossa comunidade. Veja, vou dar uma referência bem diferente das coisas. Religião. Um problema assim, eminentemente individual e respeitado em todos os aspectos. Judeu, muçulmano, evangélico, católico, budista, em tudo. Eu costumo dizer que todos os caminhos levam a Deus. E só existe um. Embora possa ser focado de formas diferentes, só existe um. Mas já pensaram se, de repente, eu resolvo, prefeito da cidade, vender a publicidade para o Zen budismo? Ou qualquer outro tipo de religião? E faz parte. É um produto, e é um produto de caráter nobre e elevado, mas que vai ferir a crença de outros, que vai ferir o posicionamento de outros, a esperança, a filosofia, a fé. Obrigado. Bom, tivemos aqui a discussão do projeto em relação favoravelmente, contrário às emendas apresentadas, e através do pedido de vista do vereador Otávio, encerro as discussões, eu vou colocar em votação o pedido de vista. Está em votação o pedido de vista solicitado pelo vereador Otávio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o pedido de vista do doutor Otávio contra o voto do vereador André Rezec. Justificativa de... Mas você usou... Não. Justificar meu voto. Eu só gostaria de justificar o voto, porque, na verdade, simplesmente é para convocar uma extraordinária e passar isso no recesso. Então, porque, como já disse, até antes de começar, que ia pedir a segunda discussão hoje, porque tem que liberar para a festa do peão a Brahma entrar em Barretos. Então, como eu acho que está se deturpando, votando uma concessão que já está concedida antes, eu votei contra. Eu queria dizer que, em relação a esse projeto, foi comentado de empresas, nem foi feita a licitação, não sabemos nem qual empresa irá ganhar. Já começa o erro aí. Mas nós não deixamos de ressaltar que esse projeto está na casa há algum tempo. Eu acho que tanto do Leandro, que fez a emenda, como da administração, que é parte interessada, deveria haver um bom senso de resolver essa situação antes de ter esse desgaste aqui dentro. Porque é um projeto importante, polêmico, e a gente sabe que a emenda do Leandro tem sentido, como tem sentido também o projeto. Poderia se entrar no meio termo, num bom termo e resolver essa situação, mas não ocorreu. E chega aqui a casa e fica esse desgaste favorável, discussão favorável e contrária, mas entendemos que, acho que o pedido de vista vem num bom momento para se resolver essa situação. Senhor presidente, pela ordem, eu só quero dizer a Vossa Excelência, e me referir ao vereador André, que não há subterfúgio algum desse vereador no sentido de pedir vista para provocar eventual reunião extraordinária, meu caro André. Porque eu ouvi no começo, quando o vereador Juninho pediu para esse processo entrar em pauta, entrar em discussão, e talvez até a segunda, foi justamente para evitar eventual sessão extraordinária. Eu não estou preocupado com o problema de sessão extraordinária, não, porque o meu objetivo, que eu falei, justifiquei meu pedido de vista ao vereador, inclusive o vereador Kiko da tribuna, que eu quero... Não. Não, pela ordem, porque o objetivo do pedido... Eu vou usar para falar, eu sou... Manda eu ficar quieto, que pela ordem tem que dizer. Não, qual ordem, artigo e qual... Eu estou falando pela ordem porque, pelo que o vereador André argumentou, até parece subterfúgio e coisa de má-fé da parte desse vereador. Então, quero dizer que não houve nisso. Não, ele disse isso, sim. Não, acho que não houve Não, disse sim, que é por motivo para convocar uma extraordinária, porque vem a bancada e aprova o projeto. E não é por aí, não.
Não. A coisa... Não, agora vai me ouvir. Pela ordem está comigo aqui. Então, senhor presidente, o que eu quero dizer é o seguinte, que o objetivo... Se atém à ordem. O objetivo da sessão solene, da sessão extraordinária, se ocorrer, evidentemente que se virar o fundamento da vista desse projeto, e eu deixei bem claro quando o vereador Kiko na tribuna se encontrava, que eu quero ver qual é o prazo disso aqui, valor disso aqui, quer dizer, teve fundamento o pedido de vista e não para procrastinar coisíssima nenhuma, que não é do meu feitio. Pode até ser que, em eventual sessão extraordinária, eu não me faça, inclusive, presente em compromissos particulares que eu tenho. Tudo bem. Mas, se tiver da minha necessidade de estar Vai aqui, certo. estarei de forma tranquila, cujo objetivo é esse, para mim poder votar no projeto, independente da emenda do vereador Juninho e do vereador Leandro, que eu disse que as duas merecem o respeito, porque são imbuídas das melhores coisas. E não é no intuito de procrastinar coisíssima nenhuma. É esse o fundamento, André, da ordem. Presidente, eu só quero deixar registrado em ata que toda vez que eu quero falar alguma coisa, se lembram que o regimento se serve para falar pela ordem quando você diz para questionar o regimento. Agora o vereador fica 2 minutos falando pela ordem o que quer, o que bem quer, e não se toma providência, mesmo eu estando aqui em pé falando, com o microfone cortado. Então eu só gostaria que tivesse isonomia nessa casa, porque falar pela ordem se diz o artigo e o que está se questionando, como eu estava tentando fazer quando o regimento estava sendo rasgado. Sem dúvida. Eu acho que com a vitória do Brasil, eu esperava que o clima aqui fosse melhor. Parece que não vingou. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que nós estamos, enfim... Com base no de artigo trabalho, 103, vamos com base se no manter artigo dentro do trabalho. 103, inciso 8, eu peço o direito de resposta pelas palavras que foram atingidas a esta Câmara e ao senhor prefeito, chamando de cara e de macumunado, como direito de resposta. De acordo com o artigo 108, da forma como expõe, quando for atingido o prefeito, parentes, eu também dou direito de resposta ao André Rezegue quando... Pela ordem, senhor presidente. Quando, da sua palavra na tribuna, você citou... Pela ordem, senhor presidente. Já mudou de projeto, o projeto já foi pedido vista, já foi aprovado a vista, já está em outro tempo. Deveria ter sido pedido a tempo e na modo, como diz o regimento. Já pediu vista, já saiu do assunto, estava discutindo vista. Pela ordem do vereador Pela ordem. Kiko. Senhor presidente, primeiro eu quero lembrar o que o André acabou de lembrar, que o vereador Otávio pediu vista. Primeira coisa que tem que ser abordada.